Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos testemunhas de Jeová. Onde está Anthony Morris? Essa tem sido a pergunta há vários meses entre as atuais e ex-testemunhas de Jeová. Como muitos de vocês provavelmente já sabem, Anthony Morris era membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová desde sua nomeação para esse cargo em 2005 até alguns meses atrás, quando um aviso no jw.org anunciou concisamente que, a partir de 22 de fevereiro de 22 e 23, Anthony Morris não estava mais servindo como membro do corpo governante. O aviso durou apenas alguns dias, o que acho que deixou muitas testemunhas atuais em muita confusão sobre se era legítimo ou se estava lá. Posso confirmar que definitivamente estava lá. Esta é uma captura de tela que eu peguei sobre isso. E nos meses desde então, a organização foi excluindo ou editando lentamente vídeos no jw.org que apresentavam Anthony Morris. Então, uma confirmação lá. Então, isso nos atualiza e vamos direto ao ponto. Tony e Susan Morris estão morando em Lumberton, na Carolina do Norte, como tem sido especulado. Então, cerca de 4 semanas após o anúncio no jw.org, encontramos este documento imobiliário datado de 28 de março de 2223 no site do Condado de Robeson, Carolina do Norte. E o que ele descreve aqui é uma casa, na verdade uma casa geminada sendo comprada em Lumberton, Carolina do Norte. Ele está sendo comprado dos desenvolvedores chamados Mid-South Investment Group e os compradores ou beneficiários são 3 partes aqui. Anthony Morris III, Susan Morris e a Ordem Religiosa das Testemunhas de Jeová e o endereço lá é Fazendas da Torre de Vigia. Como o documento aponta, esta é uma propriedade vitalícia para os Morris e um pouco mais abaixo, explica o que isso significa basicamente que Anthony e Susan podem viver naquela propriedade enquanto estiverem vivos ou até que se mudem. E nesse momento, como se diz, seu patrimônio vitalício terminará automaticamente. E quando ambos os bens vitalícios tiverem terminado, a Ordem Religiosa das Testemunhas de Jeová possuirá a propriedade em taxa simples. E só para mencionar, eu meio que bloqueei algumas das informações de endereço aqui para não doxar ninguém, embora, dito isso, sejam documentos públicos que qualquer um pode procurar no site do condado. Então, como vemos aqui, esta é a entrada para esta pequena subdivisão ou HOA. A relativamente nova habitação aqui é chamada de Oak Point e está um pouco embaçada nessa placa. Mas você pode ver que o Mid-South Investment Group é o desenvolvedor desta subdivisão. Ok, e esta é a casa em que os Morris estão morando agora, então é uma espécie de duplex ali no lado esquerdo, número 309. Se olharmos no Zillow, ele tem um pouco mais de informação sobre o imóvel, embora a foto seja do imóvel errado. Por isso menciona que foi construído em 2022. É uma casa de 2 camas e 2 banheiros, 585 pés quadrados. É interessante. Então a casa foi construída em dezembro e colocada à venda. E podemos ver que a data de venda pendente era 7 de março. Então, cerca de 2 semanas após o anúncio no jw.org de que Tony Morris estava fora do corpo diretivo. E então a venda foi fechada em 13 de abril aqui, e a propriedade custava $249, basicamente $250. Não vi nenhuma papelada de hipoteca no site do condado, então evidentemente a organização pagou em dinheiro pela propriedade. Você notará que na garagem da casa há um Cadillac sedã branco, que pode lembrá-lo do Cadillac sedã branco que Anthony Morris estava dirigindo no vídeo Bottlegate, que pode ser encontrado no canal Lloyd Evans. Não sou especialista em CAD o suficiente para dizer se é exatamente o mesmo Cadillac branco que estava naquele vídeo. O que me chamou a atenção, no entanto, foi a placa do Cadillac, que embora esteja borrada, você pode ver que é uma placa de Nova York, o que faria sentido se o pessoal desse lugar tivesse acabado de se mudar de Nova York. Estado de York. Você pode ver que a data nesta foto é 23 de maio. Agora, por que Lumberton, Carolina do Norte? Bem,
Como sabemos, Lumberton tem uma história para a família Morris. Como discuti em vídeos anteriores sobre os Morrises, eles cuidaram dos pais de Susan até a morte deles na Nova Inglaterra. Sua mãe foi a última a falecer em 1986 e parece que no ano seguinte os Morris se mudaram para onde a necessidade era grande. E assim os encontramos na Carolina do Norte em 1987, principalmente em áreas rurais fora de Fayetteville, Carolina do Norte. Veremos cidades como Clinton, Shannon e Lumberton aparecerem em seus registros. Na época em que seus dois filhos se formaram no ensino médio, Tony e Susan venderam sua casa em Lumberton e, se ele ainda não estava servindo como superintendente de circuito substituto em Rhode Island, é nessa época na Carolina do Norte que Tony começa a trabalhar como superintendente de circuito substituto e, por fim, é nomeado superintendente de circuito em tempo integral durante seu tempo na Carolina do Norte. Assim, a família morou na área de Lumberton por cerca de 8 anos, e foi basicamente seu último endereço permanente antes do serviço de circuito. Há um salão do reino em Lumberton e presumivelmente é onde os Morris foram designados para ir a este salão. Não tenho certeza se há mais de uma congregação ou não. Agora, uma coisa interessante a notar é que esta não foi a única casa que a organização comprou naquele dia. Eles também compraram uma segunda casa na mesma rua. Portanto, este é o documento da compra daquela casa geminada datada de 28 de março. O donatário é novamente a Ordem Religiosa das Testemunhas de Jeová. Então você percebe que isso fala sobre o lote 23, enquanto a casa dos Morris era o lote 32. Então este é um mapa da subdivisão aqui e você pode ver o lote 32 ali meio que no meio onde moram os Morris e o lote 23 fica do outro lado da rua e alguns aqui. Então, se estivermos na casa dos Morris, apenas viramos para a esquerda aqui e desceremos alguns degraus. E se estou contando meus lotes corretamente, o lado esquerdo deste duplex é a segunda casa geminada que as Testemunhas de Jeová compraram. Portanto, é interessante ponderar, por que eles comprariam uma segunda casa logo abaixo de onde os Morrises moram? Posso pensar em várias razões, algumas bastante nefastas e outras bastante generosas, tão difíceis de dizer. Portanto, esta é a lista da segunda casa que eles compraram e quase idêntica à outra que compraram novamente por 585 pés quadrados, 2 quartos e 2 banheiros. E as datas também combinam. Podemos ver que 7 de março novamente foi a data em que começaram a fechar esta propriedade igual à outra e apenas algumas semanas após o anúncio sobre a remoção de Tony Morris do corpo governante. Ok, acho que isso nos atualiza sobre todas as novas informações que temos sobre os Morrises. Então, o que você acha? Deixe um comentário abaixo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.